Olá, seja bem-vindo a esse 7º episódio do Podcast Team, onde a gente vai falar da lição O Julgamento Legal. Eu, Vinícius, participando do elenco mais uma vez, a Tainá. Eu, o Lucas. E o convidado Rogério, novamente aparecendo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Você está escutando o Podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais, YouTube e Instagram. Agora tem um recadinho para vocês. No dia 12 a 16 de novembro estaremos com o evangelista Luiz Gonçalves aqui na Igreja Central São José dos Campos. Não faltem. Muito bem, Tainá, você lembrar dessa semana de oração que nós teremos aqui na igreja com o evangelista Luiz Gonçalves, que vai ser no dia 12 de novembro até o dia 16 de novembro. Vai ser uma semana muito especial, finalizando no dia 16 com batismos aqui na nossa igreja. Rogério, poderia fazer uma oração para a gente, por favor? Sim, vamos orar. Feche seus olhos. Querido e bondoso Pai, queremos neste momento pedir o Teu Santo Espírito para entendimento e compreensão da Tua Palavra através dessa lição. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para lermos, compreendermos e colocarmos em prática em nossas vidas diárias. Permaneça conosco nesse estudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a história, continuando o episódio anterior, ela fala do julgamento de Jesus após o jardim do Getsemane, né? Que ali ele foi jogado em 3 etapas, e vamos ler esse versículo que conta um pouco do julgamento. Pilatos desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucificai-o, crucificai-o. Pela 3ª vez ele perguntou por quê, que crime ele cometeu. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. Rogério, você pode dar um apanhado geral para nós, por favor? Posso sim. Bom, aqui começa, né, com perante Anás e depois Caifás, né? Eu só quero fazer um paralelo, acho que dá um contexto aqui geral de Anás e Caifás, porque a Bíblia fala que eles eram sumos sacerdotes. Uhum. Mas se você estudar a Bíblia e ver, na época dos israelitas, havia só um sumo sacerdote e não 2 sumos sacerdotes. Então aqui perante o julgamento de Jesus, os passos aqui, os 6 julgamentos de Cristo, a gente já começa a ver que no início já tem um problema aí, né? Percebe-se que como há 2 sumos sacerdotes, já é um erro porque não está de acordo com aquilo que Deus instruiu o povo de Israel ter, que era um único sumo sacerdote, como nós hoje temos Cristo, nosso único sumo sacerdote. E aqui a gente já vê que o julgamento de Cristo realmente não vai ser legal, vai ser ilegal. Então, quando Jesus vai para Anás e depois para Caifás, como a Bíblia fala que eles são ali sumos sacerdotes, já temos um problema aí, né? Já não está correto. A gente consegue perceber que o sistema ali judaico já estava com esse problema, já estava com problema de corrupção, né? E aí eles vão para o julgamento, vai para a frente de Anás, Anás conversa com Cristo, tenta ali, né, ver com ele alguma coisa, Jesus fica em silêncio, depois ele vai para Caifás, Caifás também, né, tenta condenar Jesus ali, e depois continua Jesus indo lá perante o Sinédrio para também julgar ele ali. E a lição, ela fala a respeito desses julgamentos, né, de Cristo, e o interessante é que fala também sobre as testemunhas, porque todas elas testemunhavam contra Jesus, mas elas mesmas acabavam se contradizendo. E aí por isso que perante todos esses juízes, vamos dizer assim, né, perante os governantes ali, eles acabavam pensando, mas não tem nada que condenar a ele. Como é que eu vou condenar ele? Não tenho o que condenar. Como também foi para Pilatos, né? Pilatos ali analisa Cristo, faz a pergunta para Cristo, tenta entender todo um contexto, e aí ele também fala que não havia nada como condenar a Cristo. A tal ponto que ele fala assim, olha, eu vou castigá-lo e depois vou liberar ele, porque eu não vejo nada de errado com ele, né? Uhum. E aí a gente vê que o povo, a população ali, elas pensam ao contrário. E aí, como você leu o texto anteriormente, né, começa a gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Como Pilatos não havia ali com o que condenar a Cristo, ele manda para Herodes. Porque Herodes estava de passagem ali na cidade, e aí como ele sabe que Herodes está ali, e há uma história por trás também de que eles não estavam muito bem, ele não queria ir meio contra Herodes, então ele falou assim, vou levar o problema para Herodes, e Herodes resolve lá. Uhum. E Herodes também, ali no contexto, né, percebe que Jesus é inocente, percebe ali como que estava a multidão
pressionando para condenar Jesus, de novo ele manda ali para Pilatos ali tomar uma decisão final. E a decisão final é que ele fala, não há o que fazer com ele, eu vou castigá-lo e vou liberá-lo. E o povo, não, a gente não quer, crucifica-o. E aí, como era a época de festa, e geralmente nessas épocas de festa eles liberavam, né, absolviam ali um condenado, e nessa história entra aí Barrabás, né, que o povo então escolhe, dá-nos o Barrabás, libera Barrabás e crucifica esse Cristo aí, esse Jesus aí. E aí o povo clama pela soltura de Barrabás e prefere condenar a Cristo. Essa história nos ensina que o caráter não se desenvolve durante os julgamentos, mas se revela por eles. O que a atitude dessas pessoas revelam sobre o caráter delas? Podemos viver experiências semelhantes atualmente? Lucas, esse é um ponto interessante, porque se a gente pegar a história aqui, a gente vai perceber que todo o processo ele não foi legal, ele não foi justo, né? Porque olhando aqui e vendo a lição fala que os julgamentos eles duravam durante o dia. E quando chegava a anoitecer, o processo paralisava e voltava no outro dia e fazia todo o processo. E assim, o princípio do processo é como a gente hoje vive, né? Você é inocente até que se prove o contrário. E com Jesus parece que não foi assim, né? Você é condenado até que você tente se provar que é inocente. E aí, tanto essa pressa, o que eles queriam, né, já condenar Cristo, queriam, na verdade, matar a Cristo, né? Eles continuam o processo durante a noite, né? Quando ele vai ali perante os seus acusadores, já era mais de meia-noite. Então, o processo se estende toda a madrugada, né? E querendo, de fato, ali condenar a Cristo num processo que não era legal. Ou seja, se estava à noite, já era para ter paralisado o processo, era para voltar no outro dia, ter todo aquele trâmite de um processo legal, ouvir as pessoas. Um ponto interessante, como eu disse anteriormente, né, as testemunhas ali, elas falavam as coisas a respeito de Jesus, mas também se contradiziam. E ao se contradizer ou fazer até um falso testemunho, as próprias testemunhas também tinham ali um castigo. E era até a questão de elas serem condenadas, né, pelo falso testemunho, condenadas à morte, que também isso não aconteceu, né? Então a gente vê aí como o processo, toda essa atitude dessas pessoas nesse processo, elas não foram justas, não foram sinceras, e realmente todo o processo foi tanto ilegal como também injusto com Cristo. Bom, aqui resumindo o julgamento nesses 4 atos, o que a gente pode falar desses pontos, já começando primeiro com a noite da prisão de Jesus? Então, eu quero pegar até um texto aqui que está na lição de quarta-feira, né, dia 12, e aí tem um texto de Deuteronômio, mas tem um comentário que é bastante interessante, que diz assim: como foi instituído por Deus, o objetivo era oferecer a maior oportunidade possível de prevalecer a misericórdia e a justiça, coisa que não aconteceu com Cristo, né? Não teve ali nenhuma possibilidade de oferecer, né, como aqui diz o texto, a oportunidade de prevalecer a misericórdia. Pelo contrário, estava todo o povo, todo mundo ali querendo condenar a Jesus. O interessante é que os governantes ali, né, eles tentaram até burlar para achar uma forma de culpar a Cristo, como também eles viram em Cristo que não tinha o que condená-lo. Eles só olharam o povo, o que o povo está clamando, o que o povo está pedindo, né? E aí, para eles não ficarem feios diante do povo, diante da população que estava clamando por algo, quer dizer, a justiça acabou não prevalecendo, né? Por medo, talvez até por questão de política, né? Então a gente vê aqui a questão da corrupção mesmo, estava dentro ali, né, de todo o processo, vamos dizer assim, da igreja, dentro ali, né? Sacerdotes, sumos sacerdotes que não eram para ser sumos sacerdotes, né? Não havia só um sumo sacerdote. O sumo sacerdote também ele tinha que fazer parte da linhagem de Arão. Então tem todo um contexto que já não estava certo. E aí quando vê o julgamento, quer dizer, o julgamento também já estava totalmente fora do que Deus pediu para ter misericórdia e tudo mais. Então assim, realmente Cristo ali, em todos os pontos do seu julgamento, ele foi injustiçado. Além do final, como se já não tivesse pior, né, libertam
Perdão, como é que é o nome dele, do criminoso? Barrabás. Barrabás. E tem outro ponto interessante, tá? É que a gente está lendo aqui, mas a Bíblia ela contextualiza um pouco melhor. A gente está até passando por cima, porque cada ponto que Jesus, né, vai passando ali, Jesus passou por Anás, depois passou por Caifás, e se eu não me engano, acho que foi com Caifás que Caifás fez algumas perguntas e Jesus respondeu de uma maneira assim que nem agradou ele, nem respondeu sobre isso, né? Mas um soldado achou que Jesus foi mal educado, foi lá e deu uma bofetada. A Bíblia fala, deu uma bofetada em Cristo, né? Então você imagina assim, a questão da injustiça não é só questão do processo, mas também até de preservar a integridade ali de quem está sendo julgado. Porque Jesus constantemente ele apanhava. A tal ponto que os soldados estavam batendo em Cristo, né, na última parte do julgamento dele ali, acho que com Herodes, e batendo em Cristo, falava assim, profetiza agora quem que bateu em você. Fala aí quem que bateu em você. Então, assim, Jesus, todo o processo, a integridade dele, física, né, não foi legal. Foi injusto, foi ilegal o processo e ainda apanhou sem necessidade alguma, né? Mesmo os governantes ali dizendo, né, os juízes ali dizendo que não havia o que condenar Cristo. Os soldados iam lá, batiam em Jesus, Jesus foi literalmente espancado. Quando fala bufetada, imagina você tomar uma bufetada no rosto de como é que fala? Sem nenhum problema, sem nada, de graça, né, como se diz. E tomar no rosto isso daí, apanhar, né? Então Jesus apanhou de graça, que era inocente. Foi um processo ilegal e justo e ainda apanhou nesse processo. Hoje seria um escândalo, né? Imagine você estar na frente do juiz lá, E o segurança te dá o segurança ir lá te dá uma bofetada, né? Bater no seu rosto. Então, hoje seria um escândalo, mas na época de Jesus também era escândalo. Sim. Mas como estava tudo ilegal, às escondidas de noite, realmente as pessoas não se importavam. E a parte mais triste, né, é que não havia reação, nem o mesmo... Acho que um pouco antes, voltando no jardim de Getsemane, foi Pedro que cortou a orelha do soldado, né? Jesus ele nunca demonstrou nenhum tipo de agressividade. Toda a história dele ali, até aquele momento, nunca reagiu a nenhuma violência que fizeram a ele. A ovelha simplesmente não reagindo ao sacrifício, né, que iam fazer com ela. Jesus ali, em todo momento, ele ficou em silêncio. E às vezes a resposta dele era, tu o dizes, né? Mas dizendo a respeito de quem ele era. Né? Eu acho que foi, não sei se foi Herodes, foi Caifás. Acho que foi Caifás, ele fala para Jesus assim, faça um milagre, está aqui umas pessoas com problema, faça um milagre e eu libero você. Né? Então às vezes as pessoas falam assim, mas Jesus poderia, né, ajudar as pessoas. Mas há um contexto maior, é que Jesus estaria fazendo um milagre para um benefício próprio. E ele não fez, né? Ele ficou calado, ficou em silêncio. E até cumprindo a profecia, né? Como um cordeiro mudo foi perante os seus tosqueadores, né? Então, é cumprimento da palavra de Deus. Na lição a gente está falando sobre a mulher de Pilatos, né? Você pode falar um pouco sobre a participação dela na história? É interessante que às vezes falam assim que o homem se coloca em algumas situações, né, difíceis porque muitas vezes não ouve a esposa. E aqui está um exemplo, né? Não que Pilatos se colocou em situações difíceis, mas ele teve uma situação de que poderia ter ouvido a sua esposa, né? A esposa dele recebeu um anjo em visão e ali esse anjo estava falando a respeito de Cristo e ela viu todo o panorama, né, do que iria acontecer com Cristo. E aquilo ela se preocupou e falou para Pilatos, né? Olha, não se meta com sangue inocente, não se meta com esse daí, absolve ele, alguma coisa nesse sentido, né? E Pilatos, ele não ouviu isso, né? Na verdade, assim, se analisar, eu creio que ele ouviu em partes, porque no final ele não deu a condenação. Ele até falava que eu vou lavar as mãos porque eu sou inocente, né, do sangue desse inocente. Mas no final ele, assim, acabou condenando a Cristo, né? Ele foi responsável. No livro Desejado às Nações, eu acho que dos jovens aqui é o Libertador, né? Eu não me lembro qual que é a página, mas eu me lembro que Ellen White comenta a respeito de Pilatos, de que Pilatos estava julgando alguém que não era qualquer um, era o Deus Criador.
e também estava na mão dele que ele poderia ali absolver a Cristo, né? E outras partes também diz assim que Cristo poderia, qualquer gesto que Cristo fizesse, qualquer, sei lá, movimento nos olhos, né? Os anjos estavam prontos para atender a Cristo, para tirar Cristo daquela situação. Os anjos estavam só olhando para Cristo, esperando qualquer coisa que ele fizesse para ele sair daquela situação que ele estava passando, de toda aquela injustiça, né? Mas Cristo não fez, e ele apenas cumpriu o que estava na palavra do Senhor. E aí quando a gente olha aqui para a esposa de Pilatos, né? E o que ela fez, o papel importante é que ela conscientizou de quem ele estava ali, né, talvez condenando, e o que ele precisaria fazer. Mas ele acabou não ouvindo por questões políticas. A gente sempre percebe que tem algumas questões políticas, né? E estudando a história tem questões políticas ali também, em relação ao povo, em relação também a Herodes, que estava passando ali pela cidade. Então todo esse contexto, né, desse envolvimento, que foi até o início que a gente estava falando aqui da lição, a pessoa acaba não tendo uma posição firme no que é certo, no que é correto, acaba deixando até um pouco de lado, meio afrouxando as coisas, e às vezes ouvindo opiniões que de fato não estão de acordo, não são justas, né? Sim. E aí a gente acaba tendo todo um sistema injusto. Bom, acho que o exemplo clássico que a gente pode dar para quem é adventista, né, que seria alguém que trabalha numa empresa, assim, geralmente num cargo bom ali, e aí vem aquele clássico obstáculo, né, que geralmente é muito aparecido pelo Vai Verde, que seria da pessoa ter que trabalhar no sábado. E aí ela diz, mesmo alegando que aquilo é sobre sua religião, as pessoas te dão uma certa ameaça, né, o que não é justo, mas dizem que, ó, se você fizer isso, você vai ficar meio com a garganta ali arriscada. E assim, a pessoa vai temer ou vai continuar acreditando em Deus, né? Mesmo tendo um bem ali, um bem material, né, sendo perdido. Acho que é um exemplo mais famoso, né, que eu posso citar. Ô Vinícius, eu vou trazer um exemplo que eu acho que vai mais direto para vocês, né? Vocês são jovens, estudam. Aqui eu até gostei do texto, diz assim: Pilatos representa os que sabem o que é certo, mas temem perder posição ou aprovação. Eu já estudei, né? Já terminei meus estudos, vocês estão estudando ainda, né? E aí eu faço a pergunta para vocês: é certo colar na prova? Não. Não é certo. É certo também passar a cola para um colega? Não. Será que muitas vezes, olhando nesse contexto, né? Será que eu não estou sendo meio que igual Pilato, sabendo que é certo, que não se deve colar, que não se deve passar cola, e às vezes eu acabo passando a cola? Né? Você deu o exemplo de empresário, tá certo? Perfeito, é isso mesmo. Mas às vezes os detalhes, no mínimo detalhe, no convivência do nosso dia a dia, e eu acho que para vocês o maior é a escola, né? Será que nesse momento eu também não estou ali sendo representado igual Pilatos, né? Representando os que sabem que é certo? Sim. Ah, não é certo colar, mas eu não estudei, eu chego no colega na prova, passa aí a resposta tal, né? Então, assim, é algo para a gente pensar. Será que também eu não estou fazendo, né? Não estou fazendo o que é certo? E às vezes por uma questão de nota, ou às vezes um colega que pede, né, para passar a cola porque é um amigo legal, eu não quero ficar feio entre os meus colegas porque eu estudei mais, eu vou passar tal. Pressão de grupo, né? Exatamente. Então, assim, esses detalhes que realmente é que fazem parte do nosso dia a dia e que moldam o nosso caráter. Sim. E às vezes a gente pode também estar correndo o risco aí de Pilatos, né? Porque passar às vezes uma responsabilidade para os outros é muito fácil, mas quando está na minha responsabilidade, aí torna um pouco mais difícil. E acho que a lição aqui, ela nos ensina a respeito disso, porque às vezes é uma pressão na escola, pressão no trabalho, pressão na igreja, pressão no convívio com os colegas. Às vezes essa pressão pode ser que a gente cede aquilo que é o princípio, que a gente sabe do que é certo, e acaba pensando assim, não tem problema, é só agora e vai passar, né? Então isso é um detalhe para a gente pensar, meditar a respeito disso, principalmente os jovens, né? Vocês que é jovem, estão na escola, eu já passei por isso também. Então é para a gente pensar, às vezes não é fácil, porque a decisão que Pilatos tomou também não foi fácil. E às vezes no convívio que eu tenho no dia a dia, pode ser também não é fácil. São contextos diferentes,
Mas ali realmente está no final, é saber o que é certo. Estou fazendo, sabendo o que é certo, ou eu sei que é certo, mas eu acabo fazendo as coisas erradas. Talvez ali para ter um benefício próprio ou para ficar bem com as pessoas. É isso. Deus ainda fala por meio de alertas e conselhos, assim como fez com Pilatos. Eu entendi aqui que fala que Deus fala sobre alertas com a gente, né? Às vezes, muitas vezes também ele como é que fala? Muitas vezes ele usa as pessoas também para conversar com a gente, né? Para dar conselhos pra gente. Também ele alerta muita gente. É isso mesmo. Deus tem aqui na sua palavra, né? A gente tem a Bíblia, a gente tem a lição. Então aqui as lições, né, que nós estudamos, essa lição que nós estamos estudando, são alertas de Deus. São alertas que estão nos mostrando aquilo que é certo, que deve ser feito, e aquilo que é errado a gente deve evitar. Então aqui são conselhos. Então a gente tem, pela tua palavra, pela lição, a gente tem conselho pelas pessoas, né? Às vezes uma pessoa que fala uma palavra que chama a tua atenção, e às vezes você está numa dúvida, você está até uma dúvida de fazer o certo ou o errado, e às vezes uma palavra que a pessoa fala, que você ouve, sabe, acende, não, eu vou fazer o que é certo, né? Às vezes eu vou trazer de novo aqui a prova, né? Eu vou colar, mas vem um pensamento, poxa, hoje eu, né, estudei na Bíblia que se não deve fazer as coisas erradas, tem que ser sincero, tem que fazer o que é certo, custe o que custar. E aí você, poxa, não vou fazer. Então Deus sim tem aí os seus meios, né, de alertas, seus meios de conselhos. A gente tem através da tua palavra, através da lição, através de pessoas, através de um sermão. Então tem esses alertas e esses conselhos que realmente Deus nos dá, porque Deus quer o melhor para cada um de nós, quer que nós vivamos bem e, acima de tudo, que nós sejamos salvos. Agir com coragem diante da verdade é um sinal de fé e caráter cristão. O que eu entendo com essa reflexão é que se você sabe da verdade, que você não coloca, você não faz essa verdade acontecer igual Pilatos fez. Ele sabia que a mulher dele avisou que não era para crucificar aquele homem, mas mesmo assim ele resolveu deixar de lado. Sim. Eu entendo isso dessa reflexão. Muito bem, às vezes tomar a posição ao lado do que é verdade, ao lado do que é correto, dependendo da situação, dependendo da pressão que você está, no grupo que você está, realmente exige coragem. Realmente exige de você aí, né, tomar uma posição. Às vezes todo mundo está fazendo as coisas erradas, às vezes todo mundo está fazendo algo que não é correto. E aí você tomar uma posição, não, pessoal, o negócio aqui é certo, o negócio é assim, vamos agir dessa maneira, vamos agir justo. Ser justos, né? Vamos agir corretamente. Realmente, às vezes, dependendo do contexto, você precisa de coragem para levantar e ser ali o arauto da verdade, né? Tá firme na sua posição, tá firme naquilo que é estabelecido pela palavra de Deus, naquilo que é o correto. Dependendo da situação, realmente precisa de coragem. Bom, chegando perto do final, vamos ler essa citação. Esteja mais preocupado com seu caráter do que com sua reputação. Seu caráter é o que você realmente é, enquanto sua reputação é meramente o que os outros pensam de você. John Walden. Realmente, o seu caráter é quem você é. Independente de onde você esteja, independente se você está na frente das pessoas ou se você está atrás das pessoas, né? Se você está às claras ou se você está escondido. O caráter é você. Então, independente aonde você esteja, é ali que você vai se comportar. Agora, a questão da reputação realmente, às vezes, tem muitas pessoas que não são honestas, sinceras, não são verdadeiras, mas cria-se uma reputação, né, para as pessoas verem, para as pessoas ao redor acharem, pensarem, muitas vezes, de que ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa certa. Essa reputação ela pode ser criada desta maneira, mas a verdade é que acaba tendo a prova do caráter, e quando tem a prova do caráter, toda essa reputação que foi criada em cima de mentiras, né, em cima de coisas que não eram verdadeiras, todas elas caem. Então realmente o seu caráter diz quem você é em todo momento, na frente das pessoas, escondido das pessoas,
você aqui na igreja, né? Você lá na sua casa, quieto, você aquilo que você está assistindo, está vendo, está contemplando, é aquilo que você mostra também. Então, o seu caráter, ele é isso, é você. Sim. Né? Reputação você pode até mascarar, mas no final o seu caráter ele sobressai na reputação, e se a reputação não condiz com o seu caráter, tudo se acaba. Toda razão. Essa parte do caráter, né? Como você quisesse transmitir uma imagem através de um espelho. Você é algo, mas seu reflexo no espelho é outra coisa. Só que aí, quando é exposto isso, né? Você é pressionado, o espelho quebra. Ele mostra o que você realmente é. E é muito interessante isso, né? Que mostra tanto, a gente pode pegar exemplos contrastes, assim, uma pessoa que se finge, por exemplo, de má, ou então é uma pessoa do bem, só que por uma pressão de grupo, né? Ou então por sobrevivência adquiriu isso, ou então uma pessoa que ela se faz de bem, de mocinho, né? Um político com tais campanhas, adorado pelo público, e aí quando você vê as intenções são completamente outras. A pessoa é um lobo em pele de cordeiro, né? A gente consegue ver hoje as histórias, né? A gente hoje está inundado por influenciadores. Influenciadores digitais, né? Que muitas vezes contam uma história, cria até uma reputação, mas depois que você acaba ouvindo a história, conhecendo a pessoa verdadeiramente, o caráter dela sobressai e não é tudo aquilo que ela demonstrou ser, né? Muito obrigado, Rogério, pela participação aqui, pelas coisas que você ensinou e nos ajudou a compreender melhor. Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu que aprendi também aqui várias coisas, então, assim, realmente estudar a palavra de Deus e às vezes estudar uma lição que é dos adolescentes, a gente consegue aprender alguns pontos que muitas vezes passa. Sim. Então, para mim aqui também realmente foi um aprendizado e eu agradeço por ter estado aqui com vocês hoje. Bom, chegando mais um fim de um episódio, peço que você, por favor, deixe o comentário, o like, por favor, nos marque nas redes sociais também, sinta-se à vontade que assim que estivermos disponíveis nós iremos responder. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.